Fala, galerinha! Beleza? Vamos para mais uma aulinha de ciências, hein? Hoje a gente vai trabalhar sobre o tratamento da água. A gente vai entender o que é esse tratamento da água. Mas antes, como eu gosto sempre de fazer, vamos recapitular para a gente entender o que a gente estava aprendendo nas aulas anteriores e a partir daí dar continuidade para os nossos aprendizados, né? Bom, vamos lá. Relembrando as aulas anteriores, vamos recapitular o que a gente já viu desde o começo do ano. A gente começou lá na primeira aula aprendendo sobre as substâncias e as misturas. A gente entendeu o que é uma substância, do que o mundo é feito. E aí daí a gente partiu para os tipos de misturas. A gente aprendeu qual a diferença entre uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. Dando continuidade, a gente aprendeu sobre a separação de misturas. A gente aprendeu como as misturas se separam, como a gente pode estar separando algumas misturas no nosso dia a dia para fazer o uso de substâncias que estão dentro dessas misturas. Na aula passada, a gente viu sobre as transformações da matéria. A gente viu que a matéria se transforma, seja ela de maneira física ou de maneira química. E hoje nós vamos aprender e entender como funciona o tratamento de água. O tratamento de água é vamos dizer assim, uma técnica, alguma coisa que é feito com a água nas cidades para que ela possa ser utilizável. Bom, a vida humana, assim como a de todos os outros seres vivos, depende da água. A gente, assim como todos os outros seres vivos, como os outros animais, como as plantas, a gente depende da água. Só que as pessoas, nós seres humanos, diferente dos outros seres vivos, dependemos da água não só pela necessidade biológica, aquelas que estão ligadas ao nosso corpo. Por exemplo, a gente não depende da água só para beber. A gente precisa da água para outras coisas, outras atividades além de beber. Inclusive, dá um gole numa água aí. Sempre bom se manter hidratado, hein? Dando continuidade aqui, nós seres humanos, além de precisarmos beber água, ingerir água, a gente precisa da água para limpar nossas casas, lavar as roupas, lavar o nosso corpo. A gente precisa dela para limpar as máquinas nas grandes indústrias, nas fábricas. A gente precisa da água para estar limpando ali e lubrificando algumas engrenagens, algumas máquinas, grandes máquinas. A gente precisa da água para irrigar as nossas plantações, para molhar as nossas plantações de alimento, para criar animais, para gerar energia. A gente usa a água para gerar energia, são as famosas hidroelétricas, entre outras atividades. O que eu mostrei aqui para vocês é que nós, seres humanos, utilizamos a água de diversas maneiras, não só para beber, para matar a sede e manter o nosso corpo hidratado e funcionando, mas também para fazer outras atividades como essas que eu citei. Visto isso, pessoal, nós temos um problema. Aparece aí um problema. É inevitavelmente que a gente desenvolva problemas em relação a isso. Inevitável. O problema é que algumas dessas atividades que a gente faz com a água, que a gente usa a água, comprometem a qualidade da água. Ou seja, a água acaba se tornando uma água suja, imprópria para o nosso uso depois que nós fazemos algumas atividades. As casas e as indústrias, principalmente as indústrias, pessoal, despejam nos esgotos substâncias que prejudicam a nossa saúde e o meio ambiente. Levar água tratada e limpa e recolher a água contaminada é parte do saneamento básico. Então, quando a gente fala de saneamento básico,
tem uma coisa muito importante dentro desse termo, que é o fato de cuidar da água. Ou seja, a água contaminada, a água que nós sujamos, que nós contaminamos devido às nossas atividades, ela é retirada, ela passa por um tratamento, ela é tratada, ela é limpa, então ela é devolvida para as nossas casas. Então é assim que a água chega na nossa torneira, entendeu? Ela é tratada. Bom, para a gente entender como funciona esse tratamento de água, a gente precisa entender... Só um minuto. Desculpa, pessoal. Para a gente entender como funciona esse tratamento de água, a gente precisa se lembrar um pouco das coisas que a gente viu nas aulas anteriores. Vocês se lembram que na aula anterior a gente viu sobre a separação de misturas? Bom, a gente aprendeu mais ou menos 2 aulas anteriores como acontecem algumas separações de misturas. E a gente viu lá 2 maneiras, 2 métodos de separação de misturas, que eram a filtração e a decantação. A gente já viu vários outros, a gente aprendeu vários outros métodos de separação de misturas, mas hoje eu quero relembrar esses 2, a filtração e a decantação. Esses 2 métodos, essas 2 técnicas de separação de misturas são aplicadas nas unidades de tratamento de água. Dá uma olhada nessa imagem aqui, só para você ter uma noção. As águas, elas vêm dos rios, elas vêm das cachoeiras, as águas estão aí na natureza. Acontece que depois que a gente sujou essas águas que estão na natureza, a gente precisa passar elas por um tratamento. E como que a gente faz esse tratamento? Primeiro, essa água é recolhida, aqui ó, onde eu tô mostrando na imagem, essa água é recolhida de dentro de um aquífero, ou a gente chama isso de manancial. De dentro de um manancial, essa água é retirada, ela então passa pelo processo inteiro de limpagem, né? O processo inteiro de tratamento que a gente chama. E então ela é distribuída para as nossas casas, distribuída para a cidade. Então a água é retirada do local, da fonte, do manancial. Ela passa por um processo de tratamento. Então ela é redistribuída para a cidade, para as nossas casas, para os prédios, para a cidade em geral. Antes de chegar à torneira das nossas casas, pessoal, a água deve passar por um sistema de tratamento complexo. Esse sistema que a gente mostrou no slide passado, eles eliminam as impurezas e os micro-organismos prejudiciais à nossa saúde. Ou seja, a sujeira e os micróbios, as bactérias, os vírus, algumas coisas assim, que estão nessa água e são prejudiciais à nossa saúde, são retiradas. As águas dos mananciais, daquelas fontes que eu mostrei para vocês, elas são levadas por meio de canais ou tubulações até as estações de tratamento de água. Depois de purificada e limpa, essa água é direcionada para as cidades também por meio de tubulações, grandes tubulações. Essas tubulações vão levando as águas. Bom, para a gente entender como que acontece essa limpeza e esse tratamento da água, eu vou passar agora um passo a passo para vocês entenderem como que acontece em cada estágio do tratamento de água. No primeiro estágio a gente tem a água bruta, que a gente chama de água bruta, que é retirada do manancial. É uma água coletada de alguma fonte natural, seja de um lago, seja de um rio, seja de um aquífero, seja, sei lá, de qualquer lugar. Essa água, primeiramente, ela é submetida a um processo, ela é misturada para um processo de separação, para retirar a sujeira. Vou mostrar como que isso acontece. Primeiro, o sistema de tratamento coloca um composto químico chamado de sulfato de alumínio.
O sulfato de alumínio, para que ele serve? Na hora que você colocar o sulfato de alumínio na água, as pequenas partículas de poeira, de areia, de sujeira, elas vão se juntar formando partículas maiores. Então o sulfato de alumínio, ele serve para juntar as partículas menores em partículas maiores de sujeira, que aí é mais fácil a gente tirar, né? Se essa sujeira estiver toda espalhada em pequenos pedacinhos, é mais difícil. Se ela estiver concentrada em pedaços maiores, fica mais fácil. Depois que colocaram o sulfato de alumínio lá nessa água, a gente deixa ela decantar. A gente vai colocar a água em repouso e vai acontecer a decantação. A decantação é quando as coisas mais densas, mais pesadas, ou seja, quando a sujeira, ela vai descer para o fundo do recipiente e em cima vai ficar apenas a água. Então a gente fez a primeira separação, a gente separou algumas partículas que foram decantadas e estão no fundo do reservatório da água em geral. Então agora a gente pode retirar essa sujeira do fundo e a água já vai estar um passo mais limpa. Mas ainda não está completamente limpa. A gente tem umas outras duas etapas. Depois que decantou, galera, a gente passa por uma filtração. Depois de retirar as grandes partículas que foram formadas anteriormente, que a gente falou, ainda vão sobrar algumas partículas que são pequenas. E a gente vai passar essa água por vários filtros, por diversos filtros diferentes. Esses filtros, eles vão servir para retirar algumas pequenas partículas que ainda ficaram nas etapas anteriores. Então, na hora que a água passar por esses filtros, por exemplo, que nem o exemplo que eu dei lá nas aulas passadas, um filtro de café, um coador de café, a água vai passar, mas algumas coisas vão ficar. No caso do café, a água passa, mas a borra, o farelo do café, ele fica no filtro. E a mesma coisa vai acontecer na unidade de tratamento, só que com filtros gigantescos, coisas enormes. A água vai passar por esses filtros, algumas partículas vão ficar e a água então mais limpa vai passar para frente, deixando nos filtros as partículas que são a sujeira. Pelo fim, galera, terminando essas etapas de filtração. Então, voltando aqui para o nosso entendimento. Depois da água ter passado por todos esses processos, ela passa por aquele primeiro processo de misturar com o sulfato de alumínio, para as coisas se juntarem, para as sujeiras ficarem mais juntas. Depois ela passa por um processo de decantação, onde essa sujeira vai descer para o fundo do recipiente. Depois ela passa por um processo de filtração, onde essa sujeira vai ser filtrada por um filtro, por diversos filtros, na verdade. E por último, galera, ela passa por um processo chamado de cloração e fluoretação. Essas duas fases, elas acontecem simultaneamente. Primeiro, as pessoas que estão fazendo o tratamento de água, no caso as empresas de tratamento de água ou o próprio governo, elas vão acrescentar uma quantidade de cloro. Essa quantidade de cloro que vai ser acrescentada na água, ela serve para matar os micro-organismos que vão estar ali ainda. Por exemplo, depois de ter passado por todos esses processos, alguns micróbios, alguns micro-organismos, eles ainda vão estar ali naquela água. Então, na hora que é adicionado um cloro, a gente mata todos aqueles vermes, todas aquelas bactérias que são maldosas, toda aquela biota ruim que está ali, todos aqueles seres vivos que são micro-organismos que são prejudiciais à nossa saúde, eles vão ser eliminados pelo cloro. E depois é acrescentado o flúor. A fluoretação, ela acontece em prol da saúde dos nossos dentes. Os nossos dentes, eles precisam, na verdade eles não precisam, mas eles recebem a partir desse tratamento uma quantidade de flúor. Esse flúor, dizem alguns estudos que ele pode
ajudar a prevenir cáries, prevenir algumas doenças e alguns problemas dentários. Beleza, galera, depois de ter acontecido todo esse tratamento da água, todo esse passo a passo que eu contei para vocês, essa água ela é levada, ela é armazenada e então, depois de ser armazenada nesses grandes reservatórios, ela é distribuída para as nossas casas. Então, antes de chegar na nossa torneira, a água passa por todo esse processo. Isso para as pessoas que moram na cidade. As pessoas que moram no campo, elas têm uma outra espécie de tratamento. A água, quando ela é infiltrada pelo solo, ela é tratada pelo próprio solo. Isso é genial, galera, porque na verdade a gente não precisaria de nada disso, a gente não precisaria de todo esse sistema se a gente não contaminasse a água demais. Porque as pequenas contaminações são retiradas pela própria filtração natural da terra. E eu vou mostrar para vocês como isso acontece. Dá uma olhada aqui do lado nessas imagens. Para quem não mora na cidade, para quem mora num lugar mais rural, ou então até mesmo numa zona rural de fato, a água geralmente é utilizada a partir dos poços. Poços artesianos, poços rasos e poços profundos. Acontece que esse poço artesiano, ele vai tirar a água debaixo da terra. Dentro da terra, embaixo do chão onde a gente pisa, existem camadas de água, galera. Essas camadas de água, elas estão entre as rochas que tem lá embaixo. Então, quando a gente fura um poço artesiano, a gente consegue retirar a água de dentro desse poço, de dentro desses buracos para serem utilizadas. Estão vendo aqui nessa imagem, ó, tá vendo? Aqui é o solo. Quando a chuva cai aqui em cima do solo, ela vai descendo pela terra, descendo, ela vai passando por todas essas camadas até chegar aqui embaixo no aquífero. Acontece que até ela descer tudo isso daqui, a própria passagem da água nessas camadas já promove uma filtração de altíssimo nível. Sendo assim, a água que chega aqui embaixo, ela tá muito limpa. As impurezas dela foram ficando aqui nas camadas superiores, ó. Aqui nas camadas superiores a sujeira vai ficando e aqui embaixo desce uma água limpa, galera. Uma água já tratada. Olha só que coisa mais maravilhosa. O próprio planeta Terra já faz o tratamento da nossa água. O que acontece é que a gente se aglomerou em cidades e a gente necessitou desses outros aspectos que a gente trabalhou no começo da aula. Mas de uma maneira geral, a própria terra, o próprio solo faz essa filtragem da água e promove pra gente uma água de altíssima qualidade. Acontece que agora eu vou falar para vocês onde que está a raiz desse processo, galera. Os problemas causados por esse processo são muitos. Infelizmente, esse tratamento da água, eles custam algumas coisas pra gente. Primeiro, nos custam a saúde e o bem-estar. Uma vez que para tratar a água usamos produtos químicos que podem vir a nos fazer mal a longo prazo. A gente viu principais 3 produtos químicos que são utilizados no tratamento da água. O primeiro produto químico é o sulfato de alumínio. O segundo produto químico que a gente viu é o cloro. E o terceiro é o flúor. Esses 3 produtos, pessoal, eles fazem mal à nossa saúde. Eles têm uma taxa de toxicidade baixa, mas ainda assim eles são tóxicos. Eles são produtos químicos e eles nos fazem mal. Então, apesar da gente estar limpando a água e tornando a água um pouco melhor, a gente está mesmo assim causando um mal à nossa saúde. O uso do cloro e do flúor, eles têm tantos malefícios que nem se sabe ao certo quais são esses malefícios. Existem algumas glândulas no nosso corpo que são petrificadas, que são endurecidas por causa do flúor. O cloro é conhecido como um dos maiores tóxicos para a nossa biota interna, para os nossos micro-organismos internos que são benéficos a nós. Enfim,
não é de todo bem à saúde essas águas tratadas. Infelizmente, a gente só tem acesso à água tratada na cidade. A gente não tem mais acesso a águas de nascentes, águas de rios, águas de poço, águas que são naturalmente limpas. Por que a gente não tem mais esse acesso? Porque as nossas atividades como seres humanos destruíram as qualidades dos rios. E hoje em dia, cerca de 70% dos rios do nosso Brasil estão contaminados. Aqui no DF, galera, todas as águas, todos os rios estão contaminados e poluídos. Olha que tristeza. Bom, além disso, além desse processo de misturar produto químico na nossa água, as estações prejudicam o meio ambiente com o uso de recursos naturais para serem construídas, gerando assim também o gasto de dinheiro. Vocês devem ter ouvido falar já em pagar a conta da água. Isso é muito triste, porque a água não deveria ser uma mercadoria, ela deveria ser um direito. Quando a gente paga a conta da água, que não é barata, a gente está pagando pelo tratamento, por esse serviço de limpeza da água. E é muito injusto, porque, querendo ou não, não somos nós que sujamos a água. São os grandes empresários e as grandes indústrias que sujam a água e por isso que ela precisa passar por esse processo de tratamento. É incrível, mas a gente paga pelo erro de outras pessoas, que são os grandes empresários, as pessoas ricas que detêm o poder das fábricas e das indústrias, que são os verdadeiros responsáveis por sujar e poluir as águas. Qual é a melhor saída, galera? Qual que é a melhor solução para isso? A melhor solução de todas é não sujar a água. A melhor maneira de lidar com esta situação é não sujar a água. Isso é complexo de entender, mas vimos anteriormente que os principais motivos para termos que tratar a água é porque ela fica suja pelo processo de uso das indústrias, da criação de animal e da irrigação de plantações. As indústrias sujam com produtos diversos, a irrigação suja com os pesticidas, os agrotóxicos, e a água vai ficando suja a partir desses processos. A melhor solução é que a gente não suje mais a água. Mas vocês devem estar se perguntando: poxa, mas eu não sou dono de nenhuma indústria, eu não tenho nenhuma indústria, eu não trabalho com agronegócio, eu não trabalho com nada disso. Então como que eu posso fazer para não sujar a água? É simples, galera. Toda vez que você compra um produto, que você vai lá no mercado e compra alguma coisa que está ligada a este processo de sujar a água, por exemplo, quando você compra um produto industrializado, um produto que foi feito por uma indústria, você está colaborando com aquela indústria, você está falando para aquela indústria o seguinte: ó, tá tudo bem, você pode continuar sujando a água que eu vou comprar o seu produto. Então, o que a gente pode estar fazendo? Na nossa parte, como cidadãos, a gente pode estar tomando conta e tomando cuidado do nosso consumo. Tomar cuidado do que a gente consome, galera. Se os produtos que a gente consome, por exemplo, se você compra muita carne da Friboi, muita carne lá no mercado, carne industrializada, você está com certeza colaborando para que as indústrias continuem trabalhando com isso, para que o agronegócio continue sujando a água. Então, para a gente cuidar da água, a melhor coisa que a gente pode fazer é deixar de consumir, deixar de comprar coisas que estão relacionadas ao uso impróprio da água. Então, toda vez que você quiser comprar alguma coisa, dá uma pesquisada antes, vê se esse produto é feito por uma fábrica, por uma indústria, vê que indústria é essa, quem é o dono dessa indústria. O dono dessa indústria está preocupado com a limpeza da água, ele só está preocupado com o salário dele, com o dinheiro, com o lucro dele. Se ele estiver preocupado com a água, é importante dar uma chance. Se ele não estiver preocupado, se ele não estiver nem aí para isso, então é uma escolha que você não compre, não consuma. É muito difícil isso, porque tem coisas que a gente quer muito consumir, né? A gente quer muito uma roupa, por exemplo, um óculos de marca, ou então uma roupa de marca. A gente quer muito isso, só que é importante a gente, antes de querer muito, saber se é uma coisa que é viável para o mundo, se está fazendo bem para o mundo ou não. Será que eu vou comprar aquela roupa de marca porque ela está fazendo bem para o mundo?
ou só porque eu quero mesmo, só porque eu quero ostentar, só porque eu quero tirar uma onda? Então é importante a gente pensar no meio ambiente, pensar no mundo antes de pensar somente em nós mesmos. Porque quando a gente pensa somente em nós mesmos, a gente está sendo egoísta. Quando a gente pensa no mundo inteiro, quando a gente está preocupado com a água, com a situação da água, a gente acaba evitando alguns processos egoístas. A gente deixa de ser egoísta. Para finalizar a aula, eu vou mostrar para vocês uma técnica de tratamento da água que não depende do governo, vamos dizer assim, não depende de uma grande empresa. Você mesmo pode fazer o tratamento da sua própria água. Vamos supor, você precisa lavar a sua louça, ou então você precisa tomar um banho, e você precisa usar o sabão para isso. Quando você usa o sabão ali para lavar a louça, ou então para lavar o seu corpo, esse sabão acaba juntando na água, e essa água ela é devolvida para a natureza misturada com esse sabão. Acontece que esse sabão, a gente não pode tomar essa água com sabão de novo. E nem os peixes podem viver numa água com sabão de novo. A gente precisa fazer o tratamento, a gente precisa retirar esse sabão dessa água. E aí a gente chama essa água com sabão de água cinza. Um jeito de tratar a água cinza, galera, é com ciclo de bananeiras. Dê uma olhada aqui nessa imagem. Isso daqui é um círculo de bananeira. E aqui é como ele funciona. Primeiro, a gente tem o plantio de algumas plantas de folha larga. As plantas de folha larga são aquelas plantas que têm folhas bem largas. Por exemplo, a bananeira, por exemplo, a taioba, por exemplo, o inhame. Várias plantas que têm essa folha bem larga, elas podem ser plantadas nesse círculo de bananeira. Aqui no meio do círculo, aqui nessa parte central, a gente vai levar um cano. E esse cano vai despejar toda a água cinza que a gente produzir na nossa casa. Essa água cinza vai ser absorvida pelas plantas e devolvida para a atmosfera em forma de evapotranspiração, em forma de vapor, umidade. Ela vai ser devolvida para a atmosfera. Toda essa água. A bananeira, por exemplo, ela é capaz de devolver mais do que 2 vezes o seu próprio peso para a atmosfera. Então a gente vai devolver essa água, somente a água, e o sabão vai ficar na terra. Esse sabão, se ele for feito de maneira natural, ele vai conter apenas sais minerais e gordura. Os sais minerais e a gordura podem ser incorporados na terra como fonte de vitaminas e alimento para as plantas que estão ali. Então, usando um ciclo de bananeira, você faz o tratamento da sua água sem precisar usar nenhum produto químico, como a gente viu, aqueles 3 produtos químicos que são extremamente prejudiciais à nossa saúde. E não precisa pagar nada por isso. Você não precisa pagar a CAESB, não precisa pagar nenhuma empresa, nenhum grande empresário, nenhum político rico. A gente não precisa pagar ninguém para fazer isso. Nós mesmos podemos fazer isso na nossa terra. A gente só precisa de ter um espaço suficiente para ser feito esse processo, né? Bom, para finalizar de vez, a aula já está bem grande. Eu peço que vocês entendam que os 3 problemas que mais afetam a água é a impermeabilização do solo. A partir do momento que a gente coloca asfalto, coloca concreto em cima da terra, a água não consegue mais infiltrar para dentro da terra. Sendo assim, a água fica escorrendo por cima do asfalto, gerando diversas enchentes e arrastando diversas sujeiras. Se a água infiltrar na terra, a gente viu que ela vai ser filtrada pelo próprio solo até chegar lá embaixo. Agora, como a gente bota cimento, a gente bota asfalto, as cidades são completamente impermeáveis, a água não entra para dentro do solo, a água fica escorrendo por cima e isso gera um problemão. A atividade industrial, que gasta muita água, e a atividade agropecuária, o agronegócio. Eles gastam muita água criando os animais e molhando as plantas. Acontece que eles não molham as plantas só com água, eles molham as plantas com agrotóxicos e outros produtos venenosos para a nossa saúde. Por isso a água fica suja e contaminada, tendo que passar por um tratamento que às vezes é sempre caro. Então,
Vamos sempre ficar atentos. Se a gente quer um mundo melhor, a gente precisa consumir de melhor maneira. Prestar atenção nas coisas que a gente compra, que a gente quer comprar. Se a gente comprar coisas que são prejudiciais ao meio ambiente, a gente está alegando e colaborando para que o meio ambiente seja degradado. Se a gente para de comprar essas coisas dessas empresas e dessas indústrias que agridem o meio ambiente, a gente começa a preservar o meio ambiente. A aula foi longa, obrigado pela atenção, muito obrigado pela participação e pela atenção de vocês e até a próxima semana, galerinha. Fui!